Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 19 de março de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós, hoje, vamos estudar o capítulo 21, o cantor e a canção. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, nos trazendo ombros fortes para prosseguirmos aqui, buscando sempre essa nossa transformação moral que se faz tão necessária. Que o Senhor nos ilumine. E pedimos também ao Pai que abençoe sempre, proteja, ampare aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de maior dor e sofrimento. Que a misericórdia do Pai possa envolver a todos eles. Vamos dar início ao nosso estudo e eu vou passar a palavra para a nossa irmã Denise Fernandes, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Denise, a palavra está com você. Deixa eu abrir aqui o microfone, tá? Deixa eu abrir o microfone agora. Posso deixar? Tá. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à leitura do capítulo 21, o cantor e a canção. E a Amélia Rodrigues já inicia aquelas descrições. E esse capítulo é um capítulo, assim, um pouco difícil, né, da gente... ele é emocionante, porque retrata as últimas horas de nosso Mestre Jesus, antes, né, do silêncio, antes do seu silêncio, antes do desfecho final. Aqueles momentos finais do nosso Mestre, em que a sua missão aqui, como encarnado, chega ao final. Então, é uma época de muita angústia para eles, né? E ela inicia falando assim, descrevendo o luar. O luar de Nissan bordava a paisagem com pingentes de prata e uma aragem fresca varria a noite silenciosa. Emudecera Jesus a celeste canção, sua oração sacerdotal. Lembra que no capítulo passado, capítulo 20, ele faz uma, uma prece, né, ao Pai. Então, chegara a hora do silêncio de Jesus. Ele não mais falaria à humanidade. Demoravam-se no quadrado da sala as modulações musicais da sua voz. Então, ele silenciou e fica ainda no ambiente reverberando o seu magnetismo, né? A hora chegara, a hora para a qual viera. Há pouco cingira-se com uma toalha e exemplificara a culminante lição da humildade, lavando os pés dos discípulos. Vocês lembram, né, que Pedro, querendo se mostrar humilde, não quer permitir que Jesus lave os seus pés, né? Mas era mais orgulho, né, gente? Acho que era mais orgulho do que humildade. Porque como assim Jesus tem que lavar os meus pés? Não sei.
Eu acho que ele queria transparecer humildade, mas era mais o orgulho mesmo. O filho do homem fazia-se o menor de todos para ensinar mais uma vez a grandeza sublime do amor, a razão da sua vinda ao seio dos homens. As emoções estalavam lágrimas nos olhos dos companheiros, lágrimas que não se atreviam a correr. Todos estavam com o espírito e o coração úmidos de expectativas, angustiantes expectativas. Aquela fora uma ceia de despedida. Então, os discípulos, essa expectativa toda, os discípulos acabam se dando conta, né? Começam a se dar conta que ali, mais no, concretamente no final desse, os últimos 3 meses, né? No finalzinho da missão de Jesus, eles começam a se dar conta do tamanho do cerco feito para pegar Jesus, né? Porque em todos os lugares onde eles iam era aquilo. Os fariseus, eles chegavam, interrogavam, faziam aquelas perguntas capciosas, e Jesus sempre conseguia, lógico, né, se sair bem dessas situações, colocando os mesmos arguidores, né, para pensar, né, nas perguntas que eles estavam fazendo e nas respostas que eles deveriam já entender, né, no assunto que eles deveriam entender. E eles ficavam, né, se deram conta aquela opressão toda, e claro que ficaram, já que Jesus anunciava, já estava anunciando também, de que já estava terminando o período dele, que ele seria traído. Eles não davam muita importância, mas as fichas foram começando a cair pela situação que ficou todo o ambiente da cidade. Viveram quase 3 anos com ele. E, todavia, não o conheceram devidamente. Mas se adiantaram naqueles últimos dias, especialmente a partir do momento em que, montado no jumento, ele varara a porta dourada, entrando na cidade. As homenagens com que o receberam muitos que ali se aglutinaram pareciam entristecê-lo. Então, foi um período mais ou menos de 7 dias, né, moço? Foi de uma semana para outra, né? Que foram recebidos com que ele foi recebido com aquelas homenagens. E por que os discípulos, seus discípulos, não pareciam não conhecê-lo? Porque eles não tinham percebido a capacidade e nem a grandeza de Jesus, porque ele parecia como eles, né? Ali no meio era simples, era humilde. Então, eles não perceberam essa grandeza. Eu acho que o grande choque de realidade foi naquela hora que ele entra sentado no jumento mesmo, que eles viram todas as pessoas recebendo, né, ali, aglutinando, né, todo mundo junto. Mas Jesus ficava triste, só porque ele sabia, né, que aquela emoção toda, aquela agitação toda da população recebendo não ia durar muito, né? Não era uma coisa assim sincera, verdadeira. Agora, a sua canção se erguia e morria nas lembranças de todos. A inovidável oração sacerdotal
que ele proferira após a ceia pascal, a derradeira daquele ciclo. Então, era como se aquela prece fechasse um ciclo, ele estava se despedindo deles. Despediram-se dos companheiros há poucos minutos e logo depois falaram ao pai em sublime solilóquio, não obstante a presença dele. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim, como lhe deste poder sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que tu lhe tens dado. A vida eterna, porém, é esta, que conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me tens dado para fazer. Agora, glorifica-me tu, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Né? Essas palavras do nosso mestre foram registradas por João, do Evangelho de João, capítulo, a altura que manda aqui. Capítulo 17, versículo de 1 a 26. Silenciou momentaneamente. Asserenavam-se todas as ânsias na sala aromatizada, iluminada por lâmpadas resinosas. Estava diáfano, envolto por uma beleza extraterrena. Então, continuei. Manifestei o teu nome aos homens. Eram teus e nos deste. Agora sabem. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por eles. Neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, eles, porém, sim. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto aí, esses três pontinhos aí que a gente imagina o que ele pensou, né? Porque ele via, já ouvia, né, os pensamentos daquela articulação de Judas com os fariseus. E ali ele já tinha certeza de que Judas ia fazer. Mas ele sabia que precisava passar por isso. Por que ele ficava triste? Ele ficava triste lamentando por nós, não por ele, né? Lamentando porque o nosso futuro era assim, ainda distante esse futuro da gente chegar a compreender o reino de Deus, né? O reino do Pai. Sabia que ia acontecer muitas divergências, guerras, né? Era o homem usando o nome dele para justificar guerras, deturpando as suas palavras. Eu sabia que tudo isso iria acontecer. E naquele momento, ele ficou triste e por eles também, aqueles que seriam os continuadores da sua missão. Porque ele sabia que seria muito difícil. Sabia que, que eles já estavam ali
propagando as ideias do mestre, eles iam atrair para si também muitos inimigos. Então, eu sabia que eles precisariam ter uma força muito grande, estar com ele. Porque estando nele, eles teriam essa força para poder passar por tudo aquilo. E ele pedia, só que lindo, né? Porque ele pedia por eles, pedia ao Pai por eles. Não estava pedindo por ele próprio, estava pedindo pelos seus discípulos. Vou agora para ti. Tenho-lhes dado a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, como eu não o sou. Então, eles já tinham alcançado um patamar que estavam fora da humanidade naquele ponto. Naquele ponto, eles já estavam prontos para dar esses passos seguros, que era a continuação das suas palavras. Eles precisariam perpetuar a palavra dele, porque ele já tinha feito a parte dele. E eles agora teriam que se sacrificar, né, para fazer a parte deles. E estando com eles, do jeito que eles estavam ali junto dele, eles não eram mais desse mundo de materialidade como o resto ainda estava, né? Já estavam mais espiritualizados, né? Já estavam muito mais espiritualizados. Santifique, não, desculpa. Não rogo que os tires do mundo, mas que o guardes do mal, os guardes do mal. Santifica-os na verdade. Assim como me enviaste, também eu os enviarei. Por amor deles me santifico, para que eles também, em mim mesmo, sejam santificados em verdade. Essa está em Lucas, capítulo 14, versículos de 32 a 42. Uma pausa lenificadora coroou a sublime canção e os lábios do divino cantor silenciaram. Jamais se voltaria a ouvir tão nobre oração, poema. Os discípulos aproximaram. Então, esse pedido, né, essa oração ao Pai por eles, era, era tocante, né? Esse pedido de proteção aos discípulos. Então, eles aproximaram. E Judas, que estava atormentado, não pôde reter o pranto. As duas naturezas em conflito. O homem profundamente infeliz e o espírito necessitado. Então, chocavam-se naquele instante que nunca mais se voltaria a repetir. Então, ele estava numa luta muito grande com ele mesmo, né? Estava atormentado. Os claros olhos de João bordavam-se de pérolas, assim lhe foi fazerem brilhantes no tremeluzir das chamas crepitantes nas lâmpadas. Cada um repassava mentalmente todo o tempo que convivera ao seu lado, com ele.
A melodia da sua voz voltou ao murmúrio doce que penetrava os ouvidos atentos e se fixava indelevelmente nos espíritos. Então, tudo que ele fala agora ficou guardado dentro deles. Porque eles ali, na hora que ele estava fazendo, orando por eles, pedindo ao Pai por eles, aí eles começaram a relembrar todos aqueles momentos que eles passaram com ele, assim, né? A gente sabe que rapidamente, né? Vem à cabeça tudo, tudo que eles aprenderam com ele ali, as emoções, né? Os medos, o amor, o carinho que ele tinha por ele. E ele voltou a falar, assim, como se fosse um murmúrio, não alto, para todos escutarem, mas aqueles que estivessem atentos ali às suas palavras, à sua voz, magnetizados também por ele, né? Porque eram, imagina, né? Você está assistindo, olhando Jesus e ele fazendo uma prece ao Pai, né? Uma expansão de magnitude inimaginável. Não rogo somente por eles, para que sejamos todos um em ti. Eu lhes tenho dado a glória, para que o mundo conheça que me enviaste e que tu os amaste, como também a mim me amaste. Pai, quero que onde estou estejam comigo os que me tens dado, a fim de verem a minha glória que me deste, porque me amas antes que o mundo fosse fundado. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles sabem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. A sala voltou a mergulhar em silêncio. O lanterninho quadrado pendente continuava derramando claridade. Ao fundo, o pequeno jardim enluarado e as velhas latadas pelos muros antigos, resguardados pelos ciprestes altaneiros, balançantes, murmurejantes ao vento fresco. O dia pascal começara às 17h30, quando se apagavam os últimos raios do sol naquele abril. Então, os judeus contavam, né, diferente os dias. Os dias começavam às 18 horas, né? 17h30, quem está falando aqui, né? Que ela está falando aqui. Então, o dia começava às 17h30 e terminava pela 17h30 do outro dia, né? Né? Porque são 24 horas, né? Mas começava o dia ao anoitecer. Lavai-vos os pés uns dos outros, dissera após ter lavado os pés dos companheiros. Eles talvez não hajam compreendido naquele momento toda a magnificência da lição, que objetivava destroçar em definitivo os liames do orgulho, as couraças resistentes da vaidade e da ambição, da inveja e do despeito, para que se irmanassem vivendo um só sentimento de pura fraternidade. Porque Jesus pede isso para eles, né? Para eles lavarem os pés uns dos outros. Exatamente para eles passarem novamente por aquela lição que ele hoje ensinou de humildade.
Porque eles viviam discutindo, né? Quem será o melhor, quem será o mais amado, quem será, né? Tinha essas discussõezinhas bobas. É, e parecia não perceber que tudo aquilo que eles presenciavam de Jesus, eles teriam que estar com ele e fazer como ele. Porque essa é a mensagem que eles deveriam transmitir, a mesma mensagem dele. Então, tinham que agir exatamente como ele, e se amarem, parar de brigar, não ficar de orgulho um com o outro, um querendo ser maior, melhor do que o outro, maior que o outro. Então, essa, essa passagem, né, Jesus, a Amélia Rodrigues diz que eles talvez não tinham compreendido a magnificência desse ato de Jesus, dessa missão, né? Mas eles precisavam guardar isso dentro deles, porque eles iam necessitar de estarem muito unidos uns aos outros, falarem sempre a mesma língua, né? Passarem sempre a mesma mensagem. E tinha que começar pelo exemplo. Isso. Os dominadores fazem-se reis das nações, voltara a dizer. Mas vós não os imiteis, que o maior dentre vós seja o menor, o último, e que o que governa seja igual àquele que serve. A sala tornara-se quase totalmente escura, e os pequenos candelabros foram acesos, derramando profusão de luz. Logo viera a cena. A luz, que agora brilha, tem outra origem, vem do alto. Chegara a hora de abandonar o cenáculo acolhedor e demandar o Monte das Oliveiras. Fazia-se culminante um instante. Pequena era a distância a percorrer, relativamente pequena, todavia grande. Então, a gente vai terminar aqui, o texto é longo, e a gente ainda tem um recado aí para refletir, né? E assim, a gente lendo, a gente sente aquela angústia, e esses momentos finais assim, realmente angustiantes, né? Então, vamos agradecer ao Pai a oportunidade de refletirmos nessa missão do nosso Mestre Jesus, que era para aqueles apóstolos que o acompanhavam. Mas ele não falava somente a eles, ele falava conosco também. E essa lição que a gente está acompanhando agora, refletindo, venha também a se cravar fundo em nossos corações, para que possamos, um dia, nos dizermos cristãos, porque nesse momento estaremos realmente com Jesus. Então, que nosso Mestre nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre, e assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, encerramos aqui o nosso estudo, né? Esses momentos são sempre mais difíceis, então, lembra aqueles momentos de Jesus já se aproximando da sua crucificação. Então, sempre traz para a gente, né, uma tristeza, eu não digo nem uma tristeza, mas uma certa angústia, né? Aquela situação mais complicada, mais dolorida, né? Mas nós sabemos que era necessário que tudo isso acontecesse e o nosso mestre nunca morreu. Ele está sempre conosco, né? Então, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 18h30, nós retornamos, que hoje a nossa irmã Rosane Sodré vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. Então, é muito bom sempre ouvir a Rosane falar. Que Deus abençoe a todos nós.
Graças a Deus. Estava vendo.